E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Como estão indo de quarentena? Bom, a gente está vivendo um momento meio delicado por conta dessa pandemia e, embora seja um período de muita preocupação, muita insegurança, por outro lado, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar uma experiência histórica, porque com certeza, né, quando todo esse caos passar, o mundo vai ser reconfigurado, né, de forma econômica, de forma social e até mesmo de forma humanitária. Então, não sei se a palavra é bem essa, mas é como se fosse um privilégio a gente estar vivenciando, né, um fato histórico tão importante quanto esse, embora seja muito difícil, né, a gente atravessá-lo. Mas com bastante fé e determinação a gente vai conseguir, se Deus quiser. Bom, peço desculpas porque eu não sou youtuber, então eu não tenho muita experiência com gravações de vídeo dessa forma, mas garanto que até o final dessas aulas é, não presenciais eu vou conseguir fazer bons vídeos, beleza? Bom, para começar, gente, e para vocês aproveitarem a quarentena não apenas estudando os outros conteúdos, mas também tirando um tempinho para poder fazer leituras, né, de várias obras literárias da nossa literatura brasileira, eu quero fazer a indicação de algumas obras fundamentais e que ao longo do ensino médio a gente vai ser obrigado a lê-las, né, a conhecê-las. Vou começar aqui com O Gaúcho, do escritor José de Alencar. Representa o período do romantismo brasileiro. Né? Esse livro aqui se enquadra dentro do perfil romance regionalista. Esse outro aqui se chama O Ateneu, de um escritor brasileiro chamado Raul Pompeia, e ele pertence à fase realista naturalista. Ao lado dele, nós temos o grande Machado de Assis. Machado de Assis ele é autor do Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o livro que inaugura o realismo no Brasil. E esse livro ele tem uma curiosidade que ele é narrado por um defunto. Né? Lá no segundo ano do ensino médio a gente vai fazer o estudo dele. Esse daqui é o que vem na sequência do Memórias Póstumas de Brás Cubas, também do Machado de Assis, se chama Quincas Borba. O interessante é que Quincas Borba é um personagem que também aparece no livro Memórias Póstumas. Então esse Quincas Borba é uma espécie de spin-off, né, daquela obra ali. E para fechar o ciclo machadiano, nós temos o clássico Dom Casmurro. Esse é aquele famoso livro é, que tem o um relacionamento, né, do Bentinho e da Capitu, e chega no final ninguém sabe se houve ou não uma traição. Né? Aí o leitor fica com essa dúvida. E esse é o grande lance dessa obra aqui. E ainda nessa fase do realismo-naturalismo, nós temos o Aloysio Azevedo, com a obra O Cortiço, que na minha opinião pessoal, né, no meu gosto pessoal, essa aqui é uma das melhores obras da literatura brasileira. Não só pela história que é abordada, mas principalmente pela linguagem que o Aloysio Azevedo consegue imprimir na sua narrativa. É uma linguagem altamente poética, com descrições sobre cenários, sobre características físicas, mas de uma forma muito realista, né, que nos coloca dentro da história. Então esse livro ele é realmente encantador. E já na virada do século, no início do século XX, nós temos Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse livro aqui ele é considerado um dos mais críticos livros do início do século. Ele tem uma crítica social ferrenha. Né? A gente também vai estudá-lo a partir do ano que vem. E nos anos 30 nós temos o 15, da Raquel de Queiroz, pertence à literatura regionalista, né, que também é conhecida como segunda fase modernista, a partir dos anos 30. E a história se passa no sertão do Nordeste. E na poesia nós temos O Sentimento do Mundo, com o Carlos Drummond de Andrade, que é considerado o poeta maior do Brasil, né?
e esse livro aqui ele é um dos livros fundadores da poesia moderna brasileira. Ao lado dele nós temos também o Manuel Bandeira, com esse exemplar que eu tenho aqui, na verdade, são dois em um. Um livro se chama Libertinagem, o outro livro se chama Estrela da Manhã. E também é um dos pais da chamada poesia moderna, poesia modernista brasileira, né? A partir da década de 20 do século passado. E como livro de cabeceira, eu tenho essa Bíblia aqui, que na verdade não é a Bíblia real, né? Mas é como se fosse um livro da Clarice Lispector, que tem as crônicas reunidas dela. Nesse livro tem basicamente umas 600 crônicas que ela escreveu ao longo da vida. Então eu faço dele meu livro de cabeceira. Bom, gente, com relação ao conteúdo que nós estávamos estudando, nós paramos naquela parte que fala sobre o conceito do que vem a ser literatura, né? Então falamos um pouco de poesia, falamos um pouco de escolas literárias, falamos um pouco de arte, falamos um pouco de linguagem literária. E essa segunda parte do nosso estudo vai enquadrar agora alguns elementos que pertencem aos gêneros literários, né? Com foco em verso e prosa, isto é, poesia e contos, romances, crônicas, né? De acordo com a nossa apostila, vocês podem acompanhar aí a partir da página 135, onde tem aí alguns elementos sobre texto narrativo, certo? Então a gente vai deixar o estudo de texto em verso, a poesia, para uma outra aula, e nessa agora a gente vai focar no estudo sobre texto narrativo, certo? Bom, para começar, vocês já devem ter visto esses conceitos aqui, ó. Conseguem ver? Os elementos que compõem a narrativa são personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Provavelmente, quando o professor Jorge Tadeu ensinou para vocês essa matéria, ele deve ter dado a dica de vocês construírem um acróstico, né, com essas palavras. É só lembrar da palavra PENT, que são as iniciais de personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Esses elementos são considerados os elementos básicos para a construção de um texto narrativo, né? E de acordo com a nossa apostila, aí começa exatamente com a parte principal de um texto narrativo, que é o enredo. O que vem a ser um enredo? Bom, na verdade eu vou explicar detalhadamente cada um desses elementos, ok? Mas eu vou começar primeiro com o enredo, porque não que seja mais importante, mas é porque o enredo é o que vai englobar todos os outros elementos. O que vem a ser o enredo? O enredo, em um texto narrativo, ele vai tratar de todo o conjunto que é necessário, né, para se contar uma história, né? Bom, a história acontece com alguém, né, um personagem. Esse alguém, ele desempenha uma determinada ação. E essa ação, ela é exercida num determinado local, né, que é o espaço, e num determinado momento, que vem a ser o tempo. Então, todos esses elementos, eles vão ocorrer dentro de um microcosmos, né? E esse microcosmos, a gente vai dar o nome de enredo. E esse enredo é o que vai direcionar uma história, sendo ela com um início, um meio e um fim. Mas o enredo em si, ele vai ter os seus elementos particulares, né? A começar pela introdução. A introdução, como o nome já diz, é exatamente o início de uma história, onde são apresentados detalhes fundamentais para que o leitor consiga contextualizar aquela história, né? Logo após a introdução, a gente vai ter um elemento que é fundamental, que se chama além, né, de outros elementos, né, a gente vai ter também o clímax e a ação em si. Mas o inicial vai se chamar conflito.
Esse conflito, o nome já sugere, né, é algo que tem a ver com discórdia, com briga, mas não necessariamente nesse sentido que vai ter aqui no enredo, não. Na verdade, o conflito de um enredo vai ser aquele fato ocorrido no início da história que vai te prender a atenção até o final dela, né? É como se fosse um mistério. Imagina a seguinte cena: você está você está vendo um filme. Esse filme ele começa da seguinte maneira: você vê um personagem que está dentro de um banco, né, fazendo né, algum serviço lá. De repente ele sai com pressa, ele está meio apavorado, atravessa a rua com pressa. Na hora que ele entra no carro dele e olha para o lado, ele dá de cara com uma pessoa no banco do carona e essa pessoa está morta. Bom, até esse momento a gente não sabe quem matou essa pessoa e nem por que essa pessoa está ali. A gente não sabe ainda se foi o dono do carro, né, que acabou de sair do banco, ou a gente não sabe se enquanto ele estava fora do carro e dentro do banco, se essa pessoa foi assassinada e colocada dentro do carro dele para incriminá-lo. E a gente não sabe o que vai acontecer dali em diante, né? Qual vai ser a ação que esse personagem vai ter para poder resolver essa situação. Bom, nesse exemplo, esse instante da história, a gente dá o nome de conflito. É isso que vai prender a nossa atenção até o final até o final desse filme, por exemplo, né? Se fosse um livro, eu queria prender a nossa atenção até o final da leitura. Tudo que vai acontecendo desse instante até a parte final da história, a gente vai dar o nome de desenvolvimento, né? São os acontecimentos que vão se desenrolando ao longo dessa narrativa para que a gente consiga entender, né? Ou então ir juntando os pontos dessa história até a gente conseguir chegar à conclusão final. Mas só que no finalzinho vai ter o ponto máximo da história, que é o que a gente chama de clímax. O clímax é quando esse conflito inicial, esse mistério, vai ser resolvido. Então, o nome desse instante em que a gente obtém as respostas ao longo da história, né, que foram sugeridas ao longo da história, ao longo da narrativa, quando as respostas nos são apresentadas, esse instante vai se chamar clímax. É o momento em que se resolve tudo, né? Mas a história não acaba por aí. Após o clímax, tem mais um último elemento. A gente vai dar o nome de desfecho. O desfecho é o que vai acontecer com cada um desses personagens, né? Se alguém vai preso, né? Quem que é o que após a descoberta, né, do culpado, né, desse mistério, se ele vai fugir, se ele vai morrer, né? Se for uma outra história que não seja de suspense, se for um romance, por exemplo, quem é que vai casar, quem é que não vai, quem é que vai ser feliz, quem é que vai chorar, né? Quem é que vai embora, quem é que vai continuar ali. Então esse instante final é o desfecho. O desfecho ele vai servir para uma narrativa para poder fazer uma espécie de um arremate, né? De uma conclusão da história. Beleza? Bom, ficam, além desse enredo, né? Além desses elementos que pertencem ao enredo, ao miolo do enredo, vamos dizer assim, a gente tem outros elementos também que vão dar corpo a esse enredo, que foi justamente isso que eu falei com relação ao pente, que é o personagem, o narrador, o tempo e o espaço. Como o vídeo não vai poder ficar muito grande, então eu vou encerrar por aqui. E na próxima aula eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses outros elementos, beleza? Aparentemente são simples, mas ele requer um certo esforço para que a gente consiga identificar exatamente as peculiaridades que cada um possui, né? Tanto os personagens quanto o tipo de narrador, o espaço e o tempo, beleza? Então é isso, vou mandar para vocês uma atividade daqui a pouquinho lá no grupo, e qualquer dúvida que forem tendo, vocês podem entrar em contato comigo no dia e na hora marcada, que eu estou aqui para ajudá-los, beleza? Bons estudos e até mais!